Eu sempre quis fazer um vídeo sobre dublagem, porque tem muitas pessoas que são muito chatas sobre isso, e eu queria tentar abrir os olhos de alguns para essa arte que tá presente há muito tempo, mas infelizmente um número muito grande de pessoas automaticamente rejeita ela. E eu não quero ficar puxando o saco de youtuber aqui, porque eu acho muito chato, mas eu tive a ideia principal desse vídeo depois de ver esse vídeo do Matoso. Quando a obra em questão é feita com atores reais, sendo ele um filme, uma série, ou enfim, usando pessoas, eu acho que nem tem discussão. A voz desses atores é feita pro papel porque uma das funções do ator é conseguir convencer o público que ele é o personagem. O trabalho do ator também envolve a voz dele, e a dublagem meio que talvez tire um pouco do esforço que ele fez na hora para interpretar o papel dele, que ele estava passando por toda a filmagem, então nesses casos o dublador tem que seguir à risca uma imitação fiel da voz do ator do filme. Mas acontece o contrário quando estamos falando de animações, e eu vou tentar explicar o porquê. Se o seu argumento é a voz original é sempre a melhor, parabéns. Você é muito chato, seu merda. Em animações a dublagem é feita com base em personagens fictícios e não faz sentido nenhum você dizer que em inglês ou em japonês é melhor só porque ele foi dublado primeiro. Uma dublagem boa nesses casos não é, ou não deveria ser pelo menos, ser feita com base no dublador original, mas sim no personagem e na situação que o personagem se encontra. Claro, isso sem tirar o sentido do momento. Um dos maiores nomes da dublagem hoje em dia é o Guilherme Briggs. Justamente por causa disso, ele consegue, quando pode, ser criativo e dar mais vida para aquele momento na obra. Não é nenhum crime admitir que uma dublagem pro brasileiro tá realmente boa de vez em quando e até melhor que a voz original em alguns casos, por causa da nacionalização, que é algo incrível, mas eu não vou me aprofundar muito aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, vai assistir o vídeo Deus do assunto. Mas resumindo, é algo muito bom porque de vez em quando a parte dublada proporciona momentos até melhores do que a parte original se você assistisse. Porque em animes, por exemplo, quando eles são japoneses, tem muitas coisas culturais que não são normais pra nós. Muitas piadas e gírias ou coisas que eles falam pra gente não faz sentido, porque pra eles deve ter um contexto por trás na história deles, algo que a gente não entenderia, por mais que você esteja prestando 100% da sua atenção na legenda. Quando a dublagem vem, uma dublagem boa, pelo amor de Deus, ela consegue transformar esses momentos sem sentido pra nós em algo que nós realmente vamos entender, sem perder o conceito original. Uma dublagem ruim, na minha opinião, é justamente a que não faz isso, a que não consegue localizar a obra e daí fica algo robótico, parecendo que só jogaram no Google Tradutor e falaram por cima. Eu já fui dessa gente que dizia que o original é sempre melhor e etc, mas esse pensamento é muito ridículo. Só por causa dessa sua opinião de merda, essa arte tão bonita que a dublagem perde um pouco de força e é desvalorizada. E faz muito pouco tempo que eu tenho essa opinião, na verdade. Não faz muito tempo que eu tô realmente envolvido na dublagem, que eu assisto coisas dubladas, eu sempre preferi o original, principalmente com animes. Quem tá na comunidade otaku, eu odeio essa palavra, quem tá nessa comunidade sabe o quão é difícil achar um anime dublado que realmente tem uma dublagem boa. A gente vê hoje em dia um monte de anime da Crunchyroll que é simplesmente uma dublagem meio ridícula, meio robótica, como eu falei. Coisas que não são naturais, parece que o personagem não tá ali, a voz dele não deveria ser essa. O que não acontece muito em animes mais antigos. Por exemplo, na época que Naruto tava saindo na TV, eu me lembro, eu assistia um pouquinho e eu gostava da dublagem disso, e até hoje eu reassisti Naruto há um tempo atrás, dublado, e as partes dubladas, elas eram muito boas, por incrível que pareça. É um anime antigo, eu sei, tem algumas questões mais da época que limitavam a qualidade, mas querendo ou não, é uma dublagem muito boa, com exceção de um ou outro momento. Eu tô assistindo agora One Piece dublado também, e é uma dublagem realmente boa, é um bom trabalho de localização, a gente entende o que os personagens querem falar. Muitas vezes nesses animes a gente não entenderia algumas referências que o próprio Japão faz pra eles mesmos, gírias que não fazem sentido. Quando a gente tá vendo legendado, de vez em quando, até na legenda, eles colocam uma palavra em outra língua, e daí lá em cima tem uma explicação do que é aquela palavra, qual que é o contexto e por que ele usou aquela palavra. Muitas das vezes a gente nem lê aquilo e fica sem entender uma frase ou outra. E esse é o trabalho da dublagem, não é só traduzir uma obra para fazer ela ser mais acessível. Também esse na verdade é o principal motivo da dublagem. Mas a parte mágica da dublagem que faz pessoas como eu ou como o Matoso, por exemplo, gostar disso é essa parte da localização, de remoldar uma obra, remoldar uma parte de uma obra, sem perder, é claro, o sentido original dela. É muito lindo ver o Luffy, por exemplo, falando gírias brasileiras, claro, sem perder a parte original. Eles não mudaram a fala do Luffy, eles só ajeitaram ela para ela se encaixar no Brasil. Eu realmente queria que a dublagem fosse algo mais
comum em animes. Não do jeito que a Crunchyroll faz, porque pelo amor de Deus, mas uma dublagem boa. Que dublagem ruim é o que não falta. A maior parte das dublagens tem esses erros de localização, tem umas coisas que são estranhas na dublagem. E isso faz afastar um pouco o público que eles teriam em potencial. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e se você não concorda comigo, deixe aí nos comentários, eu vou tentar responder. Eu vejo vocês em breve, desculpa pela demora e até.